boto na rotina que vai dar certo. Bom, então vamos deixar mais nada alguns avisos, né? Semana que vem. Olha só, semana que vem tem 2 eventos acontecendo em João Pessoa, não é isso? Estão A sabendo? Expotec. Spotec e o Congresso, né? E o Congresso. Então, eu vou soltar trabalho para vocês nessa quarta para quinta-feira, junto com a atualização dos slides e dos vídeos. Já estão, com exceção do vídeo de hoje, o resto está tudo pronto para postar. As atividades também. E aí a gente conversa então na outra semana, tá certo? Semana que vem vai ficar liberado para vocês ficarem nesse ponteiro. A não ser que vocês queiram de todo jeito vir. A gente marca a aula e continua dando aula. Pode ser também. O que vocês preferem? Não, professor, que eu vou ser voluntário no Congresso, eu tenho que ir, de todo jeito. Tá certo. Então vamos A palavra de deixar Deus é a isso. palavra de Deus, professor. Amém, irmão. Tá certo. Então, é o seguinte, são 2 atividades. Eu vou postar aquela primeira pergunta da primeira aula sobre tecnologias remotas, aquelas 3 perguntas. A entrega, vocês vão formar os grupos para entregar na outra terça-feira e vai ficar para sexta-feira, mas a gente já vai debater as respostas. Ô, professor, esses grupos aí ficou com o número dos integrantes? Até 4 pessoas. Tá certo? Aí vai ser via Moodle, comecei a configurar a turma do Moodle. Eu não vou fazer os grupos aleatórios, então vocês conseguem se organizar com esses grupos? Sim, professor, positivo. Ok. E eu vou precisar que vocês abram um Discord pra gente. Ou eu abro e vocês assinam, porque... Calma, abre, professor. Nope. Hã? Pode deixar que eu abro, professor. Calma, é o voluntário Você aí. me avisa e eu vou precisar que vocês façam nessa semana de agora, ou na semana que... Uma nessa semana e outra semana que vem, pra vocês exibirem um filme. Acho que alguém aqui tem Netflix, né? Aí pode fazer uma sessão no Discord pros colegas do filme que vai ser relativo ao nosso segundo trabalho. A trilha de Berserk, né, professor? Matrix, Não, professor. não. É um filme só, gente. Só botei 2 sessões, porque tem gente que não vai poder um horário, ele vai no segundo horário, tá certo? E quem quiser assistir em casa também. O filme Queda Livre, do Netflix. Vocês já viram esse filme? Não, professor. Negativo. Ele tem tudo a ver com o assunto da disciplina. Então, a segunda atividade que eu vou lançar quinta-feira são perguntas que a gente também vai debater em sala sobre esse filme. Ô, professor, é aquele filme que fala da má gestão do Boeing, né? Exatamente. Qual é o nome do filme, professor, que eu não escutei? Queda Livre. Vou botar aqui no chat. Aquela da mãe que tu aqui, pô, tá ligado? Ah, sim. Queda Livre. Acho que deixa eu até escrever errado. Porque eu tenho Queda Livre. Queda Livre. Tá certo? Aí tem a ver com gestão da Boeing. A Boeing era a empresa das mais rentáveis. Aí surgiu um novo... Ela dominava o mercado de aviões. Oi, ele, Kelly. Acho que o microfone abriu por um momento. Aí o que aconteceu? A Airbus começou a tomar uma fatia grande do mercado dela, trocou-se a gerência e buscando obter maior lucros. E aí a gente vai ter algumas coisas que a gente vai discutir, começar a discutir hoje aqui. Eu acho que boa parte vai estar aqui. Mas eu queria que vocês vissem um filme e respondessem os debates, as perguntas, que é para pensar um pouquinho, discutir entre vocês, entre cada membro do grupo, discutir. E a gente vai ter um debate sobre isso. Diga, Cauã. Professor, posso criar o Discord ou o senhor prefere criar? Pode criar, tá certo? Você cria e você tem meu WhatsApp, né? Você me manda. Pode ser, pode ser. Pronto, aí eu entro. Até que eu vou ter que criar Eu acho que eu troquei de celular, tenho que ver se meu departamento ainda serve para Discord. Tem umas coisas aí pra ver. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre... Vai ser uma aula curta. Eu vou adotar um ritmo mais... Eu pensei em replicar... Vai acontecer na semana depois da Expotec. Tá bom?
bom? Na semana depois da discoteca a gente tem um debate e a aula, ou a aula e o debate, tá bom, JR? Tá bom assim? Aí a gente vê os pontos também. O que que apareceu pra vocês? Aqui apareceu que eu digitei que é da Livre, apareceu dois caras se beijando, parece um filme de romance. Então errei o nome, foi? Boeing. Mas quando eu pesquisei diretamente na Netflix, apareceu que é da Livre, a tragédia do caso Boeing. Exatamente. Cada livro é tragédia do caso Boeing. Eu não lembro de ter uma cena de dois caras se beijando ali, não. É um filme real sobre a Boeing que de líder do mercado conseguiu afundar, fazer dois aviões caírem quase que na vertical pro chão. Foi. Deixa eu ver se eu tirar Boeing da frente, que eu botei Boeing queda livre. Não, se eu botar só queda livre, aí vem queda livre. Aí deixa eu ver, queda livre filme. Aí aparece dois caras se beijando. Tem razão. É Boeing, queda livre e Boeing. Ou Netflix. Tá? Aí aparece. Tá certo? Queda livre Netflix. Tá bom? Então, e tem tudo a ver com a gente, o que enviesou esses aviões pro chão, fez eles embicarem pro chão e colidir a ponto de ninguém sobreviver, foi falha de desenvolvimento de software e de sistemas. Pronto, me manda isso para WhatsApp, porque agora eu vou ter que instalar ainda aqui no meu laptop do Discord, mas aí eu vou ver. Mas a gente instala e marca 2 sessões lá para o pessoal assistir esse filme. Quem quiser também tiver, pode assistir com o grupo em outro horário, com o próprio grupo, mas aí as questões vão ser em cima desse filme. Tá bom? Então, sistema de informações e organização estratégica é um dos temas que a gente tem que explorar. Então, o que é uma organização? É uma estrutura social formal, estável, tá certo? Que retira recursos do ambiente e os processa para produzir algo. Então, o que isso quer dizer? Vocês, quando tem um grupo de amigos que entra sempre junto, também é uma estrutura social, mas não é formal perante a sociedade. Então, mesmo que vocês se juntem para fazer um software, até vocês formalizarem ele enquanto uma empresa, mesmo que seja uma startup, ele ainda não é uma organização. Embora tenha tudo para encaminhado para ser uma boa organização. Sempre trabalhe com quem você se dá bem. Tá certo? Então, algumas coisas acabam sendo envolvidas nisso. Capital e trabalho são duas chaves. Dinheiro importa, mas o trabalho que transforma os insumos ou que produz o software ou que produz o serviço também é fonte de geração de capital. Tá certo? Então, a firma e empresa transforma os insumos em produtos e serviços. E que insumos são esses? Pode ser desde matéria-prima a tempo de trabalho das pessoas. Tá certo? E os produtos e serviços são construídos pelo ambiente, pela sociedade onde aquele produto está inserido. Tá certo? Ou a sociedade é alvo disso. Às vezes você pode fazer um produto aqui, às vezes você pode fazer um produto aqui no Brasil, mas ele ser consumido na Europa. As organizações, as tecnologias de informações atuam, influenciam um ao outro, mas são mediados pelo ambiente onde o software vai atuar, onde o serviço vai atuar, onde a empresa vai atuar, pela cultura, pela estrutura da empresa, a forma como ela organiza os negócios, políticas de gerenciamento de decisões. Então vou ter que abrir um pouquinho cada um desses conceitos. Do ponto de vista da economia, as coisas são mais... parece até um algoritmo. Você pega entradas do ambiente, joga na organização e você tem saída para o ambiente. Isso aqui é quase que um algoritmo.
Mas a gente não está nessa visão. A visão microeconômica, ela tem sua serventia, mas hoje a gente vai ver a visão mais comportamental dela. Então, do ponto de vista das leis, pessoas jurídicas têm regras e procedimentos legais, procedimentos internos, que devem obedecer às leis. Então, toda organização tem uma empresa, do ponto de vista legal, tem uma coleção de direitos, privilégios, obrigações e responsabilidades equilibrados ao longo de um período de tempo por meio de conflitos e resolução de conflitos. O que isso quer dizer? Quando vocês criam uma empresa, vocês vão ter direitos e deveres perante a lei. Os desafios que a sua empresa vai resolver irão gerar conflitos com o problema e até internos, de gerar, de até vocês criarem rotinas, tá certo? E meios de gerenciar toda a sequência de trabalho que está acontecendo na empresa e produzir o serviço de forma mais eficaz e efetiva. Então, quando isso é resolvido por meio de conflitos e resolução de conflitos, significa os processos de superação de desafios que vocês vão ter, ou que uma empresa e uma organização tem. E esses desafios não são tão limitados assim a essa situação. Então, os recursos ambientais ou os recursos que vocês podem colher da sociedade, no meio ambiente ou de outros sistemas fora do país, eles vão passar pela estrutura da empresa, que vai ter uma hierarquia, divisão de trabalhos, regras e procedimentos, processo de negócio e culturas. O que isso quer dizer? No processo de executar os direitos deles e as obrigações, privilégios e responsabilidades tiveram que ser atribuídos, valores, normas e pessoas envolvidas. E nessa atribuição de responsabilidades, acaba-se inequivocamente gerando uma hierarquia, uma divisão de trabalho, regras que no começo podem ser informal, do tipo, nunca confie demais uma menina perto do Davi Gonçalves, porque ele é um Judas. Você tem uma regra boba dessa até o momento. Olha, não adianta seguir com esse processo por ali, porque por ali vai dar mais trabalho. É melhor seguir por outra direção. Então, isso vai gerar procedimentos, hábitos, que irão criar seus processos de negócios e a cultura da empresa. Que valores da empresa são inegociáveis. Vocês podem decidir, olha, vamos parar de brigar por mulheres, só de Judas, e vamos fazer nossa empresa dar certo, nosso produto avançar com responsabilidade tanto ecológica, ambiental, social, que vocês escolherem e a que a lei exigir. Observe que cada serviço, cada negócio tem um conjunto de leis também que exige algumas obrigações. Então, quando se cria novos sistemas ou novos recursos computacionais dentro da organização, você está provocando uma alteração do comportamento das pessoas. E isso implica em treinamento, formação e aprendizagem. Não subestime isso, porque o que acontece? Como as pessoas criaram, perdão, estou passando aqui pelos slides, criaram uma rotina, uma atribuição de relacionamentos, isso daí as pessoas não gostam de mudar. Tomemos, por exemplo, a universidade, não é isso? A maioria de vocês, a gente se conheceu, estava no remoto ainda. Quando foi a transição do remoto para o presencial, ela foi muito abrupta. Provoca uma alteração comportamental que não é pura e simplesmente, vou sair do remoto e vou para o presencial, mas precisava que as pessoas organizassem suas vidas em casa para que o presencial funcionasse. E isso não era trivial. Tá certo? Então, é preciso entender que alterações comportamentais são lentas, requerem um certo treinamento, requerem vocês exporem as pessoas ao que se ensinarem elas capacidades que elas esperam exercer. Não adianta jogá-las num canto sem que elas tenham habilidades para realizar a tarefa esperada sem nenhuma explicação. Então, a aprendizagem é essencial. Fazer isso tudo dentro do tempo é difícil e atrasos e custos elevados acabam influenciando o sistema.
Estão entendendo o que eu estou falando? Então vocês vão ver, por exemplo, quando você assistir o filme da Boeing, que treinamento é uma das questões chaves ali. Tá certo? Introduziram novos sistemas no avião e, para economizar, acreditaram ou fingiram acreditar que nenhum treinamento a mais era necessário. E aí vocês vão ver como isso se transformou, como as coisas podiam sair do controle. E por que que isso aconteceu? Porque a administração acreditava que o sistema de software e de hardware desenvolvidos eram mais que suficiente para suprir a falha. E aí a gente vai ver como é que as coisas irão ver. Alguém já viu esse filme? Queda Livre, a situação da Netflix, o negócio da Boeing, da tragédia do caso Boeing? Alguém já viu? Eu acho que David já viu aí pelo que ele falou. Já, professor, já deu uma assistida por cima já. Quando o senhor dava a estrutura de dados, só tinha indicado para assistir. Pronto, então ele é um filme que para essa matéria vocês vão esbarrar em diversas situações que tem a ver talvez com o assunto, que tem muito a ver com o assunto de hoje. Com a cultura da empresa, que houve uma transição de uma cultura para outra visando o lucro, e como aconteceu essa transição, o que foi bem feito, o que foi mal feito. Talvez ali naquele filme tenha mais exemplos de coisas mal feitas, mas se você parar para pensar, aquilo não é uma empresa pequena. Não é um mercadinho de esquina, uma pizzaria que o cara abriu no bairro. Era uma empresa que tinha décadas e uma certa estatura no mercado. E quando você vai ver o comportamento das pessoas envolvidas nas situações, você vai entender que isso pode acontecer tanto numa pequena empresa como numa gigante, como é o caso da Boeing. Então, as críticas são burocráticas. Tem que ter uma burocracia para dividir trabalho com especializações bem definidas. Elas tentam a organizar especialistas em posições de hierarquia. Ou seja, quem sabe fazer serviço melhor tem maior responsabilidade, tem autoridade sobre os outros para definir o que os outros têm que fazer e como devem fazer, mas deve ter esses poderes limitados com regras e procedimentos. As regras e procedimentos serão abstratos. Por exemplo, não ficar ofendendo os colegas de Judas, mas talvez uma brincadeira que acolá seja permitida. E talvez você tentar criar um sistema de tomada de decisões imparciais. Porque se você tem todo mundo tomando decisões com o melhor da técnica, então quanto mais isso se aproximar, mais as coisas serão imparciais. Observe que eu escrevo sempre aqui tempo. Somos seres humanos. Tá certo? A gente vai tentar promover funcionários com vasta qualificação técnica e profissionalismo. Mas todo mundo aqui sabe que às vezes uma pessoa é privilegiada sobre outra por fazer um social melhor e não necessariamente por ser o melhor profissional. Né? Então essas coisas acontecem. Então o princípio das organizações é o princípio da eficiência. Maximizar a produção, minimizar desperdícios. Processos de negócios, culturas políticas e assim por diante. Deixa eu explicar um pouco cada um desses. Cultura, política, estruturas, objetivos, estilos de liderança e ambientes. Rotina e processo de negócio. Então, as rotinas que as empresas criam para desenvolver seu produto ao melhor custo, evitando o desperdício, são procedimentos operacionais padrões. Pensa, por exemplo, numa equipe do SAMU atendendo. Ela tem todo um procedimento na tentativa de se chegar rápido ao local onde a vítima está, o atendimento. Isso. Observe que o treinamento para um pessoal que vai lidar em situação de emergência, ele talvez acarrete uma situação de liderança menos afável. Em que sentido? Pessoas que lidam com emergências, sejam elas policiais, médicas, eles tendem a ser mais energéticos, porque essas situações vão pedir uma resposta rápida a um pedido. Então, ao invés de dizer, por favor, meu caro colega, me passe esse bisturi tal, ferramenta tal.
é algo mais rígido na liderança, tá certo? E no tratar das pessoas. Ambientes em que você não lida tanto com a emergência o tempo todo, você talvez tenha uma atmosfera mais amena. Então, quem entrar para a empresa deve aprender essa dinâmica que as empresas têm e tentar se adaptar a essas rotinas. E se ela estiver se adaptando, talvez aquele não seja o lugar para ela, mas depende de como ela se adapta. Enquanto a empresa está funcionando, as pessoas vão ter diferentes visões e especialidades, tá certo? Alguém que veio de uma linha mais de engenharia de software vai ter uma visão diferente de alguém que veio mais de infraestrutura, tá certo? Então eles vão divergir onde aplicar e como usar recursos e como definir recompensas e punições para a equipe. Nessa divergência vai surgir naturalmente as políticas, as formas de lidar com as pessoas e de resolver os conflitos entre as pessoas. Então vai se gerar um ambiente político, lembrando um pouco a política governamental, vamos dizer assim. Um toma lá da cá ou como se lida com as pessoas. Vão ter pessoas que em cargos de liderança que vão ser como tratores. Bom, vocês tiveram aulas com vários professores, então em vez de ficar dando exemplos abstratos, vamos falar aqui de pessoas. Vocês já tiveram um professor que é engraçado, mas é um trator? Sai da frente que eu tô passando? Sim. Quem? Rapaz, Não quer falar, tudo bem, tá sendo gravado, eu entendo. Tem outros professores que ficam tirando onda toda vez que a pessoa está errando. É mais isso, mas se você for ver a bagagem dele, talvez ele tenha visto uma bagagem de engenharia. Em engenharia, uma das coisas que você tem que fazer é não cometer erros ou lidar com erros, corrigi-los o quanto antes. Então, muitas vezes a faculdade de engenharia já tem uma dinâmica entre os professores de ficar tirando piadinha dos erros das pessoas. Isso é uma outra forma. Tem professores que talvez venham de uma área em que é tudo muito mais leve. E aí eles ficam achando que não tem para que ter nenhum rigor. E tem outros não. É preciso um mínimo de rigor e ter esse mínimo de infraestrutura. E outros que vão dizer assim, está aqui a infraestrutura, não bagunce nada, senão acaba com a tua raça. Tem todas essas visões diferentes. E elas precisam, as pessoas de visões diferentes, precisam coexistir. E precisam liderar seus times, suas equipes. E nessa liderança vai surgir alguma forma de hábito político. Tá certo? Alguma forma de resolver conflitos e de alocar recursos que são disputados por pessoas distintas. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim, professor. E isso vai gerar, significa dizer que isso significa dizer que uma pessoa é melhor que a outra? Não. Cada um deles tem um estilo de liderança diferente. Algumas das pessoas respondem melhor a um estilo de liderança do que a outros. Por exemplo, eu não funciono bem na base do grito. Então não me bote para lidar com, para ser aluno de um professor, por exemplo, que é muito militar, nem me bote para trabalhar com militares, sob a autoridade deles. Eu posso trabalhar com militares desde que eu não esteja sob a autoridade deles, recebendo grito a cada 15 segundos. Não é divertido para mim, me desgasta muito. Mas tem pessoas que não estão nem aí com isso e se dão muito bem. Então, cada uma dessas situações nasce na empresa. Cada empresa tem suas pessoas que estão lá há algum tempo. Já disputam posições e recursos, tá certo? E resolvem conflitos de certas maneiras. Isso cria uma atmosfera política na empresa. O que é a cultura organizacional? Então, tem algumas premissas que definem os objetivos dos produtos. Que produtos, como produzi-los, mas são aqueles valores indispensáveis. Por exemplo, a Johnson Johnson, uma vez, ela cometeu um erro na alteração de uma fralda, né?
E isso foi nos Estados Unidos que esse lote saiu. Essa fralda, se a criança usasse, causaria problemas na pele dela. Então, o CEO da empresa, na política deles, que os produtos deles têm que ser os mais saudáveis, deve ter um nível de qualidade tal para não machucar os bebês, as crianças, mandou recolher todos os produtos. Isso é um valor da empresa, uma cultura dela. Tá certo? A Petrobras, que é uma empresa de explotação de petróleo, tem a cultura dela de desempenho e um certo orgulho em mar profundo. Mas lá, não se engane, a exigência é altíssima e talvez a rispidez do trato elevado, porque lá tem toda uma cultura de como isso deve ser feito, a que nível de excelência deve ser exigido. Da mesma forma, outra empresa, cigarros. Cigarros é a empresa que talvez menos se incomode com a qualidade do produto e já teve que pagar algum preço por isso e talvez não o suficiente. Então, quando eu falo em cultura organizacional, eu falo, dado que a empresa se propõe a produzir ou em que áreas ela se propõe a servir e de que forma e que valores ela utiliza, associa tanto aos produtos quanto aos serviços dela. Ah, marca de biscoito, né? Havia um ingrediente estragado, né? E eles recolheram um lote para evitar mais problemas. Pronto. Então, raramente se discute ou se debate mudança dessas políticas. Tá certo? Ambiente organizacional é de onde se extrai os recursos e ambientes para os quais se fornecem os produtos. O que isso inclui nesse ambiente? Pode ser tanto o meio ambiente de natureza, como pessoas, clientes, leis, impostos, etc, etc, etc. O ambiente é tudo que está fora da organização e influencia a organização. Tá certo? Por exemplo, se você tem uma madeireira, uma fábrica de papel, isso acho que tem no redor de Rio Tinto, então ela faz uma plantação para que cada árvore extraída haja outras árvores replantadas para repor aquela. Tá bom? Então, isso daí é uma das formas dela interagir com o ambiente para não estragar os recursos dela. Como ela lida com os clientes, tá certo? Um banco trata bem seu cliente, um operador telefônica, tá certo? E um médico ou uma loja, como ela trata seu cliente e seus fornecedores? Tudo isso são questões de ambiente para as empresas. Tá bom? Uma coisa que vai mexer com os ambientes são tecnologias disruptivas. O que são isso? Produtos que substituem outros já existentes. Eles têm um desempenho superior. Ao longo da história da humanidade, vários deles apareceram. Alguns são mais famosos. Carro versus carruagem versus cavalo. Certo? CD versus, primeiro foi o iPod, né? E depois o serviço de streaming de música. Locadoras de vídeo versus Netflix. Então, de tempo em tempo, a gente tem que tomar tecnologias disruptivas. Aqui é uma listinha. Microprocessadores. Toda vez que uma tecnologia disruptiva surge, alguém que está preparado ou que está investindo nela é alavancado para cima. E quem não estava preparado para surfar nela é empurrado para baixo. Tá certo? Então, microprocessadores. Quem subiu? Intel, Motorola. Quem caiu? General Electric. Ela era a principal fabricante de transistores e não migrou para processadores, nem estava em condições de migrar. PCs, né? Hoje temos a HP, Apple, né? Todas elas sobem. IBM, na verdade, ali é na IBM. Quem desceu? DEC. Hoje, HP, uma subsidiária dela foi que sobreviveu, mas antes era uma empresa somente orientada para mainframes e não para PCs. 89, surge a internet. Conteúdos online, programação de cinemas.
Lojas online nascem, sobem, quem perde? Jornais, revistas impressos, televisão, com o tempo locadoras por causa do Netflix. Então, algumas tecnologias disruptivas, elas chegam e avassalam, outras chegam, ficam um tempo e vão crescendo. Tá certo? Então as coisas acontecem também muito rápido. Serviço de música e vídeo pela internet, software como serviço, né? Cada um desses tem seus, digamos assim, os seus vencedores e os seus perdedores, né? Inteligência artificial, linguagem natural avançou muito o ChatGPT, especialmente combinado com o banco de dados. Então quem foi alavancado? OpenAI, Google também está se alavancando. Quem está caindo? Artistas e profissionais de base. E vocês sabem disso. Não quer dizer que vão cair em definitivo, vai ter uma transição. Mas as pessoas têm que se adaptar a essa situação. Os artistas estão se adaptando, já começaram um primeiro movimento, não será o único, tem dois primeiros movimentos. Um é qualquer arte que eles fazem, eles passam a mídia digital por um processo para torná-la de difícil uso para treinamento de IA. Essa é uma. Outra é usar a IA como auxiliar, como ferramenta para melhorar o seu trabalho. Stack Overflow está descendo agora, e isso é até uma situação curiosa, porque as IAs que usam tipo Copilot e outras que são usadas para fazer código, usam o conhecimento do Stack Overflow. Então, como elas vão se posicionar nesses próximos meses e anos, é essencial, porque uma das principais fontes de informações de código deles pode ser que seja comprometida por eles próprios. É incrível isso. Então, objetivos diferentes também criam ambientes diferentes. Não esperem a mesma natureza de ambiente numa plataforma de empresa que atua em plataforma de petróleo, no Google, jornais, escolas e hospitais. Você sabe que em cada um deles há uma cultura diferente. Um hospital, e pronto, no hospital mesmo dentro de um hospital, há várias culturas ao mesmo tempo. O pessoal que faz exame de laboratório tem uma cultura, o pessoal que recebe os outros da emergência tem outra cultura, o pessoal que lida com cirurgias, uma outra cultura, uma outra forma de pensar. Cirurgias, as decisões são muito mais intensas e os ambientes talvez mais simples. Emergência, você tem as enfermeiras, a triagem, né? Uma enfermeira que atua em acompanhamento em ala de enfermaria não deve ir, por exemplo, para atuar como enfermeira em cirurgia, já que ali, ou em emergências, em pronto-socorro, porque ali a dinâmica é outra. Em situações de quartos de enfermaria, você tem um protocolo com o paciente, você tem tempo para verificar o remédio sendo injetado e tudo mais. Em situação de pronto-socorro, tudo é no estalar do dedo, vamos. Jornais, escolas, cada um deles tem suas culturas. Tá certo? A Google é famosa por uma cultura talvez mais leve, mais entretenida, e a plataforma de petróleo talvez mais na plataforma em si mais trabalhadora e nos escritórios de administrações mais empacotado. Então cada um deles tem os objetivos em que essas empresas atuam, acabam conduzindo para culturas diferentes. Alguma pergunta? Não, professor, sem perguntas. Ok. Tipos de estruturas. Algumas empresas podem ser empreendedoras. Tendem a ser empresas jovens, pequenas, mudanças rápidas acontecendo no ambiente e estruturas simples, por exemplo, startups. Então tem várias startups agora de IA, porque é um ambiente que está mudando muito rápido, a tecnologia está explodindo, então o pessoal quer achar um nicho ou um produto legal para fazer nesse mercado agora. Então, isso são empresas empreendedoras, tá certo? Algumas empresas empreendedoras talvez precisem de capital pequeno, outras talvez precisem de um capital mais alto. Por exemplo, uma empresa que esteja desenvolvendo componentes para satélite, tentando empreender ali, ou fazer uma startup ali, talvez ela não precise do capital de uma
gerenciar, mas precisa de muito, perdão, não precisa de uma capital da empresa que atua no mercado petrolífero, mas precisa de muito mais do que uma que vai entrar na área de IA. Empresas de mecânica são empresas de ambientes lentos, grande burocracia, tem uma gestão central. Por incrível que pareça, empresas com essas características são empresas de tamanho médio. Vocês podem não acreditar, mas se vocês pararem para ver, algumas empresas como Gearbox, como outra fabricante de jogos, Activision, todas elas são de médio para grande porte, mas são ambientes lentos. Algumas decisões são grandemente burocráticas. E você tem uma gestão central, um poder central que tudo define. Tá certo? Profissional são empresas que produzem dominam essa tecnologia e produzem diversos produtos com ela. General Motors, por exemplo, tem uma sede central, mas tem vários departamentos com funcionamentos bem distintos e autônomos, cada um deles com a própria burocracia. Por exemplo, a parte que faz carros é uma, a parte que produz peças para reposição é outra, completamente diferente, que é outra da burocracia de manutenção e revisão de carros. Diversificado ou divisional, o melhor exemplo para você entender isso é hospitais, clínicas médicas, escolas e as universidades também, e escritórios de advocacia. Você tem o quê? Pessoas em áreas diferentes chefiando ou liderando o know-how daquela área. Em direito, você pode ter escritórios especialistas em direito trabalhista, aquele que atua em direito da família e assim por diante. Cada um com sua divisão de responsabilidade. Talvez mesmo que fosse um escritório todo voltado para um único tipo de atividade, por exemplo, direito trabalhista, alguns poderiam estar focados em direitos trabalhistas em relação à discriminação de gênero, outros mais voltados ou com maior expertise em ações de classe, e assim por diante. Mas o que classifica uma estrutura divisional é as especialidades. Médico, especialidade de coração, ortopedia, cirurgia, neurologia. Então você tem essas divisões. A docracia. Então você tem forças-tarefas criadas para resolver um dado problema. Empresa de consultoria, por exemplo, ou quando uma empresa cria uma força-tarefa para lidar com um determinado problema. Então tem que responder a mudanças e demandas rápidas e se cria, então, uma equipe multidisciplinar. Tem um texto na internet, ele está em inglês, eu não sei se eu compartilho com vocês ou não, mas por exemplo, mostrando uma CPI americana. Alguém aqui já ouviu falar da nave Challenger? Não, professor. Da espaçonave Challenger? Do acidente da Challenger? Na década de 80, a Challenger foi lançada e no seu lançamento, alguns minutos depois dela decolar, ela explodiu em pleno ar. É aquela que tem a gravação da câmera de bordo, professor? Que tem uma que pegou fogo e tem a gravação do pessoal dentro. Eu não sei se tem gravação do pessoal dentro, acho que nunca liberaram. Sei que tem gravação do lado de fora, o pessoal vendo ela explodir no ar. Então, uma das pessoas convidadas houve uma investigação, tanto pelos militares, quanto houve uma CPI. Só que a CPI americana é diferente. A comissão envolve alguns políticos e especialistas. Por exemplo, vem um especialista do Exército, vem um representante dos astronautas, vem um representante do Departamento de Engenharia, vem um físico. E o físico que conseguiram colocar lá foi o Feynman. E o Feynman, ele fugiu bastante do padrão, conseguiu driblar as forças políticas e publicou o artigo dele e o relatório dele à parte sobre o que aconteceu na Challenger. O relatório dele finalmente foi o que foi aceito devido a uma demonstração ao vivo durante o testemunho da administração da NASA, em que ele derrubou o argumento sobre o qual essa administração esquivava-se da responsabilidade.
Ele provava que aquele argumento não era válido de uma demonstração simples e inequívoca. Aí o texto está online. Eu acho que talvez eu coloque o link como material para vocês darem uma olhada. Infelizmente está em inglês, eu não sei quão bom vocês estão em inglês, mas está lá esse material. Nessas estruturas, a TI tem impactos, tanto econômico como organizacional e de comportamento. Econômico substitui capital por trabalho. O que isso quer dizer? Você quer gastar menos dinheiro e ter uma pessoa produzindo mais, fazendo mais trabalho. O que você substitui é a força de trabalho menos educada, ou máquinas. E você vai dar entrada à força de trabalho mais educada. Você reduz os números de gerentes, tá certo? Um dos impactos da TI é que não tem necessidade de uma hierarquia de gerência muito alta. Você pode ter uma força de trabalho maior, desde que melhor educada. Econômicos, melhorar o custo de informações, seja fornecedores, tem que detectar vantagens e desvantagens, diferentes fornecedores, quando o preço de um está melhor que o outro e assim por diante. Cliente, o que interessa ao cliente, como tentá-lo a adotar sua marca, analisar isso e como fazer para retê-lo. Monitoramento, produto e serviço desde sua confecção até o seu envio, tá certo? Em termos de organização, como eu já tenho muitas informações e o sistema dá um apoio aos funcionários, eu não preciso passar uma ordem para um gerente, para passar para o segundo gerente, para passar para o terceiro gerente e assim por diante até chegar ao funcionário. Eu boto para um líder de equipe, os líderes gerenciam equipes maiores, mas mais capazes. Então, com essa redução da hierarquia, eu tenho uma melhor coleta de dados, uma melhor informação sobre o processo. Porque quando maior a hierarquia, mais fica um telefone sem fio ou alguém barrando a isso. Vamos lembrar, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, então favorece a criação de redes de força-tarefa e facilita uma decisão. Então, uma empresa com pouco uso de TI, com uso de TI inadequado, tenta ter uma hierarquia muito elevada. À medida que a TI vai se integrando, não há uma necessidade de uma hierarquia tão rápido, já que as equipes, como um todo, respondem a poucos líderes, e esses têm capacidade de visão e capacidade de monitoramento, de acompanhamento, superior à outra hierarquia. Então eles conseguem retomar. É necessário menos gerentes. Mas quando você coloca o sistema de TI, tem uma resistência. Mas de onde é que vem essa resistência? Em primeiro lugar, se eu mudar totalmente uma forma de ensinar e começar a cobrar provas com outro de dificuldade, vocês vão ter resistência a mudar. Porque vocês criaram um hábito de comportamento. Vamos imaginar o seguinte. Vocês entraram na faculdade com um hábito, talvez vindo do segundo grau. A pandemia estraga um pouquinho o exemplo, mas vamos lá. Que é todo mundo assistindo aula 2, 3 vezes por semana, 4 horas de aula, faz algum trabalho e faz provas, não é isso? Basicamente, sim. Pronto. Isso aí, professor. Vamos ver como é que é, por exemplo, na Austrália, nos Estados Unidos e em alguns países de língua inglesa. O professor dá 1 hora de aula. A aula é só um resumo para você pegar as palavras-chave e poder pegar o livro. O outro horário de aula é uma revisão com o monitor do mesmo conteúdo dado em sala, tá certo? Em outro horário. Observe que em vez de 4 horas de aula você só tem 2 e você não é obrigado a ir à segunda. E o professor espera que você seja autônomo de estudar o livro, de procurar material na internet e estudar material, de forma a ele dar um trabalho mais complicado e você retornar o resultado desse trabalho. Observe que é uma cultura completamente diferente. Ela nasce já de uma formação que veio do fundamental e do ensino médio para criar esses hábitos dos alunos, essa cultura neles, essas rotinas. Se eu for mudar aqui no Brasil para uma determinada turma de um hábito, de uma cultura para outro, as pessoas vão ter resistência. Imagine se eu desse uma aula totalmente por cima para vocês, pouco material e exigisse
10 mil coisas a mais de vocês. Vocês talvez se sentissem que estão sendo enganados pelo professor. Ele ensina muito mal e cobra excessivamente. Então o que acontece? Por que aconteceu essa resistência à mudança? Porque vocês têm hábitos criados, uma cultura criada ao longo dos anos. Uma empresa, os funcionários também têm uma cultura. Eles resolveram jogos de poder e de interesse e descobriram maneiras de resolver conflitos de uma dada maneira. E quando você institui essa tecnologia, você muda todas essas formas. Tanto das relações simples, de quanto tempo a pessoa pode ficar parada, tomando um cafezinho, conversando, ou se ela tem que ficar mais ligada ao celular e talvez ela não goste disso, e responder 300 e-mails por dia, talvez ela também não goste disso, mas mudou a rotina dela e ela tem resistência. Alguns membros da equipe são players, no sentido que eles estão ali fazendo um power play e o TI está tirando o poder das decisões dele e ele não gosta, então ele vai resistir a mudanças. Então, a estrutura organizacional da empresa, a hierarquia dela, vai resistir pela forma de poder. Os funcionários, as pessoas envolvidas, vão resistir devido à mudança de rotina. Mesmo que a pessoa esteja aberta a essa mudança, ela não é feita rápido, a pessoa não se acostuma com a rotina de uma hora para outra. E as tarefas do trabalho se alteram drasticamente. Antes que era uma tarefa muito mais prática e menos burocrática, pode se tornar muito mais burocrática e menos prática. Você ascendendo de programador de um dado nível para uma posição mais sênior, você pode ser que você acabe não programando. E essas mudanças são algo que tem que se adaptar. Tá certo? Isso é introduzido pela tecnologia da informação. Tá bom? Então, todas essas situações geram uma resistência à mudança, que para ser superada precisa de planejamento, visão clara dos objetivos e treinamento. Então, o ambiente, a estrutura da empresa, cultura política, o estilo de liderança da empresa, algumas tecnologias pedem uma liderança mais suave, talvez aquela preferência uma liderança mais rígida, ou vice-versa. Grupos de interesses afetados, tipos de tarefas, decisões e processos que serão afetados. Então, tudo isso fornece uma resistência à TI, mas para ser superado, todos têm que ter uma visão clara e um excelente planejamento, em especial para treinamento. Não se pode esperar que uma pessoa se adeque a uma nova rotina quase que instantaneamente. Certo? Para entender isso, e também organizar como a empresa tem que se posicionar no mercado e assim motivar ela a mudar, Porter propôs um modelo de forças competitivas. Por exemplo, se eu falar aqui Toyota, Google, Amazon, vocês sabem que estou falando de empresas que têm liderança em certos mercados, não é isso? Sim, professor. Então, vamos ver quais são as forças que atuam sobre cada uma delas. Em primeiro lugar, concorrências adicionais. Ou seja, Toyota ela vai ter concorrentes que compartilham com ela o mercado de clientes dela, lançando os novos produtos e desenvolvendo sua marca. Desde concorrentes americanos, General Motors, Ford, concorrentes próprios japoneses, Honda e tudo mais, e até coisas novas, novos produtos surgindo, como os carros elétricos da Tesla. Então, isso é uma força que interfere na competitividade de uma empresa. Novas empresas entrando no mercado. Por exemplo, em um bom ambiente econômico, e o ambiente econômico é definido tanto pelas leis do país, seus impostos, como pelo necessário para entrar naquele nicho, daquele mercado. Essas duas coisas criam um ambiente econômico. Quando ele está em um bom estado, eles favorecem o surgimento de empresas novas. Pizzarias. Empresas de pizzarias, por exemplo. É muito mais fácil fazer uma nova pizzaria, ou talvez até uma pizzaria que funcione principalmente online, tá certo? Via iFood, e concorrer com outras grandes que não tem, que tem um espaço no restaurante físico.
No Brasil, talvez isso seja mais fácil. Em outros países, talvez o ambiente favorece, embora ainda precise de investimento elevado, mas e por isso talvez não é um ambiente tão promissor, é um ambiente de chips. É um ambiente muito mais difícil de entrar. Em primeiro lugar, vários chips mais corriqueiros são produzidos na China. Outros utilizam alguns insumos da China para produzir chips mais elaborados. Por exemplo, os Estados Unidos têm alguns chips que são proibidos de ser feitos fora do país. Então você tem um mercado ali mais hostil em chips de qualidade superior para certas atividades. Então isso é um ambiente mais hostil para se começar uma startup. Mas startups surgem e algumas delas causam disrupção no mercado. Imagine as empresas de táxi. Quando surgiu o Uber, vocês viram a confusão nos jornais, a culpa era no dia a dia. O Uber mudou muito a situação econômica no mercado de transporte ponto a ponto. Não de transporte coletivo, mas de transporte individual ponto a ponto. Então os táxis até hoje ficam querendo tirar o Uber do país, só que já chegou, já foi. Então essas startups, essas empresas novas, às vezes trazem um diferencial que chacoalha o mercado. Tá bom? E altera o que fatores têm que ser considerados em competição. Opa. Produtos e serviços substitutos. Vamos lá, se eu falar Multilaser, o que vocês estão pensando? Multilaser, ninguém conhece essa marca? Tecnologia. É tecnologia, informática, teclado. Exatamente. Eu já vi até máscara, viu? Multilaser tem várias coisas. Agora uma pergunta. Logitech. Também conhecem? Sim, que faz mouse e headset, essas Pronto. coisas. Multilaser e Logitech, porque os dois fazem mouse, teclados, entre outras coisas. Em teoria, estão no mesmo mercado. Qual seria o atrativo da Multilaser? Acho O preço. Preço, ou seja, ela oferece um produto substituto ou um serviço substituto que pode ser uma qualidade inferior, mas a um preço mais acessível. Então, se a pessoa não está disposta a pagar um preço mais alto, ela embarca nesse outro. Então, isso é uma outra força de competição que existe no mercado. Empresas com produtos e serviços substitutos. Tá certo? Aqui no Brasil, com o imposto de importação acima de 80%, para importar, de importação acima de 80%, é impossível, às vezes, ter muitas dessas marcas. Mas a Multilaser consegue. Outros países que têm um imposto mais baixo, acho que Estados Unidos e Japão é por volta de entre 8% e 10%. Então, o que as pessoas fazem? Importam alguns chipsets da China e criam produtos alternativos para o mercado local de cada país. Na Austrália tinha uma empresa chamada Dixmist, que fazia produtos eletrodomésticos e produtos elétricos e eletrônicos de qualidade inferior, mas também de preço muito mais inferior. Isso eram produtos ou serviços substitutos. Tá certo? Já tá saindo, Vitor? Tchau. Eu não, professor. Foi Emilide, eu dei um tchauzinho. Hã? Milagre disse que a precisa sair. Foi Emilide. Ah, sim, Milagre. Até breve. Às vezes é a capacidade de atrair clientes e mantê-los, né? Então, por exemplo, Estante Virtual, vocês já conheceram esse site? Sim. Tá certo? Então, o Estante Virtual faz um esforço grande para manter os clientes. Então, você tem lá preços acessíveis, preços alternativos, livros usados. Outra que usa muito isso é a Toyota. A Toyota, no mundo inteiro, é campeã por manter um bom relacionamento com o cliente e às vezes oferece a uma pessoa que já teve vários carros com a Toyota um desconto maior ou uma facilidade maior em adquirir um carro deles. Fornecedores, uma empresa com diversos fornecedores, às vezes oferece opções para o cliente. Aqui no Rio Grande do Norte tem uma rede de supermercado chamada Nordestão. E ela trabalha muito bem com os fornecedores. Em que sentido? Quando está prestes a faltar um produto ou quando o estoque está escasseando, ela já encomenda um novo produto, então ela fica circulando diversas marcas
Se faltar um produto, tem outro produto da mesma natureza, mas de outra marca, e você tem opções para o cliente, tá certo? Isso, empresas que podem ter esse tipo de força de competição também. Para se lidar com as mudanças que essas forças produzem no ambiente que sua empresa está inserida, tem várias estratégias. Liderança por preço baixo. Reduzir custos operacionais usando TI. Por exemplo, detectar com antecedência a necessidade de reabastecer. A Walmart faz isso. A Amazon, quando lançou os e-books e o Kindle, o que é que ela não chacoalha? Quantas livrarias, a livraria Cultura e a Saraiva estão fechando lojas ao redor do Brasil? Isso é tirado do mercado feito pela Amazon. Samsung. Samsung, se você for direto na loja virtual da Samsung, em um primeiro momento os preços estão excessivamente caros. Mais caros até mesmo que aqui as lojas físicas delas ou de outras empresas que vendem seus produtos. Mas olha que curioso. Por exemplo, meu pai e minha irmã estavam querendo um tablet da Samsung e lá tinha uma promoção. Na compra de 2 tablets, 60% de desconto no segundo tablet. Então, embora o produto deles normalmente não tenha um preço baixo, eles sabem as épocas e os momentos de realizar promoções para melhor atrair seus clientes. Entenderam? A Asus, ela faz desde placa-mães a componentes eletrônicos até laptops, mas nas placas-mães muitas vezes elas oferecem alternativas de qualidade a um preço mais reduzido. Muitas vezes elas têm um acordo com as empresas, mas daqui a pouco falo nela de novo. Ela é exemplo também de outra estratégia. A outra, produtos diferenciados. Produtos, o que é diferenciados? Customizados. Por exemplo, Uber. O carro vem na porta de onde você está e lhe deixa na porta. Já está pago, já está diferenciado e talvez você possa escolher até algumas opções ali. Apple, você vai comprar um iPhone e tudo mais, você pode pagar um pouco mais no site e fazer uma gravação a laser atrás. Nike, ela faz tem todo o sistema de personalização de tênis lá fora. Amazon. A Amazon, você vai notar, à medida que você vai comprando na Amazon, ela começa a adaptar a lista de produtos que ela recomenda a você, baseado no que você já comprou e em que clientes que compraram os mesmos produtos compraram. Tá certo? Então, realiza-se produtos diferenciados com opções, às vezes, de personalização a eles. O Google, no Google Maps, está botando uma IA para falar e essa IA tenta suavizar o uso do Google Maps. Tá bom? Eu vou dar uma pausa que já está fechando 1 hora. Vamos dar uma pausa de 10 minutos. Voltamos às 4h05, 16h05. Tá certo? Aí a gente continua, eu volto com a poesia e com as situações, tá bom? Até mais, gente. Opa, vamos lá. Aqui também, professor. Sei de cor. Eu sei de cor o seu nome, sei de cor, aliás, sei de cor o seu nome, de cor o seu passaporte, o seu ponto de partida, o ponto de encontro. Nossos encontros na areia, sei de cor suas veias, suas coisas íntimas, suas roupas íntimas, as cores de sua alma. Eu sei de cor seus demônios, a dança de suas bruxas. Eu sei de cor as lutas de você consigo mesmo. Frente ao espelho do banheiro, eu sei de cor o seu cheiro, as paixões que o escondem, o ódio que o ameaça, suas fugas e suas dores. Eu sei de cor seus humores, conheço sua raça. Aranzinho, quem é Aranzinho? Mãe, É um modo Sei de não. partida de LoL, professor. é um modo de quê? É um mapa no League of Legends. Tá. Mãe, fiz um café bem forte naquela madrugada. Ele saiu tão cedo sem levar quase nada. Sem mexer com a mesma pressa que sempre foi marca sua, para alcançar a vida para atravessar a rua.
Tinha o mesmo casaco marrom de couro surrado. Tinha uma determinação e ao mesmo tempo um cuidado, de não nos magoar nem nos deixar preocupados. Tinha uma luta esperando por ele em um lugar. E não existe caminho, se faz o caminho ao andar. Aí fiquei me lembrando das coisas que ele dizia. Umas coisas tão honestas, outras que eu não entendia. Eu respondia que o mundo nunca ia ser daquele jeito. Ele, como não me ouvia, ficava longe, estreito, com aquelas ideias todas que ele tinha na cabeça. Acho que até que era por isso que ele tinha tanta pressa, que não deu para preparar uma coisa melhor. Foi só o que pode ser, sem ter o que tirar nem pôr. Ok, gente, vamos continuar aqui. Então, essas forças que alteram a competitividade da empresa e a atratividade dela no ambiente em que ela existe, as estratégias para se lidar. Nós vimos a primeira estratégia, que foi liderar por preço mais baixo. O Walmart é rei nos Estados Unidos de preço mais baixo em loja física. A Amazon vira e mexe tem umas promoções, umas coisas. A Samsung e a Asus também. Produtos diferenciados. Gravação a laser, testes personalizados, monitoristas de dados, recomendações baseadas em compras anteriores, assistente virtual, facilitando a interação. Isso são tudo estratégias que o Google, a Uber, Apple, Nike e Amazon fazem. O iFood foi extremamente alavancado durante a pandemia, já que ele permitia a compra de refeições e alimentos à distância também. Mas não foi o único, né? Essa é a estratégia de produtos diferentes. Foco em nicho de mercado. Focar em um pedaço do mercado. Por exemplo, redes de hotéis compartilham informações de clientes. A Hilton é especialista disso. A Canon, se vocês se lembram dela, era uma das rainhas, um dos reis das câmeras digitais. Vocês se lembram disso? Já ouvi falar, professor. Acho que vocês já pegaram a do celular. A câmera do celular é melhor que a câmera digital, não é isso? Não tem para que ter dois. Um já resolvia tudo, né? Bastava o celular. Então, o que a Canon fez para sobreviver? A Canon não é só uma excelente marca de impressoras, ela também é muito boa em imagens, então ela partiu para equipamentos de imagens médicas. Então, ela achou, para se manter vivo o departamento de imagem delas, ela achou um nicho de mercado e se adaptou e se orientou em direção a ele. Tá certo? Fortalecer a intimidade com o cliente e fornecedor. Facilitar o acesso ao fornecedor e ao cliente. Por exemplo, Toyota, ela é ótima em montar complexos, montadoras, mas fornecedores no único canto. No Brasil, ela não conseguiu fazer isso, porque no Brasil existe um obstáculo que é os impostos do momento. Os impostos sobre fabricação de produtos, em especial o CMS, cada estado tem o seu. Então, às vezes, e cada estado oferece, às vezes, descontos a uma categoria de produtos. Então, às vezes, é melhor pegar parte de insumos de um estado e parte de outro e pagar o frete, do que pegar no próprio estado, no presente momento, porque isso implicaria no imposto mais alto naquele insumo. Mas em situações que talvez a gente tenha prévia forma tributária para isso, a maioria dos países do mundo, a maioria quase que a totalidade, adota o IVA. Esse imposto ele é mais justo e facilita a situação, ou seja, montar um complexo industrial em que você tem a empresa e os fornecedores do mesmo complexo, de forma que ela nunca precise correr atrás de fornecedores muito distantes, reduzindo então o tempo de entrega e o tempo de aquisição desses produtos. A Amazon reduz o custo da troca. Você tem o Amazon Marketing, que lojistas podem oferecer seus produtos no site da Amazon. E você tem um sistema de recomendações e avaliações de produtos, que é uma outra forma de convencer o cliente a comprar aquele produto. Até uma estratégia de empoderamento. Você faça lá a pessoa com várias opiniões diferentes do mesmo produto, mas todas boas. Isso mina um pouco o julgamento da pessoa e ela acaba adquirindo o produto convencida pelas recomendações. Tá certo? Internet e redes sociais, porque agora é a forma de você divulgar o produto, se bem feito, ter uma disponibilidade de informações,
cria lealdade e capacidade de barganha. Então, forças em produtos substitutos, o impacto da internet. Novos produtos podem alcançar o mercado de forma mais ágil usando as redes sociais. Barganha dos clientes, disponibilidade de preço de diversas empresas e os custos-benefícios dela. É o que o iFood faz, tem vários restaurantes dentro de uma mesma plataforma e o cliente pode escolher para o mesmo tipo de produto ou um restaurante de escolha pessoal dele, que eu já gosto há muito tempo, ou um local com um produto alternativo similar, mas de um preço mais atrativo. Tá certo? Fornecedores, avaliar novos fornecedores. A ameaça dos novos, a internet facilita o nascimento de startups competitivas. Lá fora, então, você leva talvez menos de meia hora para criar uma empresa oficialmente e reservar o sítio com o nome dela. Aqui no Brasil é uma loucura. Tá certo? Rivalidade. A internet pode superar a questão da geografia. Às vezes uma loja mais distante pode, mesmo com serviço de entrega, ter um produto mais baixo, em especial no Brasil. O Brasil tem uma lei muito insana de impostos e essas coisas acontecem com frequência. Então seu rival pode não estar geograficamente localizado com você, pode estar em outra distância. Então a internet e as redes sociais interferem nessas coisas. IoT, Internet das Coisas ou Smart Products, a gente tem que coletar informações de usuários ou da forma de uso do produto. Por exemplo, a John Deere tem GPS nos tratores e outras informações e outros sensores e fica acompanhando o uso dos tratores e percebendo assim que outras funcionalidades ou recursos ele pode adicionar ao trator para melhorar a qualidade dele e a atratividade para outros clientes da mesma natureza. Observe que ele não precisa nem informar o cliente que ele está monitorando ele enquanto ele está. GE, energia eólica e aeronaves, monitoramento de turbinas. Um cuidado com essas coisas que elas podem gerar o que se chama de prisão de software. O que é uma prisão de software? Uma empresa se adapta tanto a uma linha de produtos que ela não consegue abandoná-la. Está totalmente adaptada àquele produto e não consegue ir para o concorrente. Tá certo? Embora esse modelo seja interessante para esse modelo anterior das forças econômicas, seja as forças que influenciam o ambiente econômico das empresas onde elas estão inseridas, seja importante para entender o que está afetando a empresa, eles não ensinam muito, não nos permitem deduzir muitas estratégias e detalhes de como combater isso. Para entrar em detalhes, na administração tem um modelo das cadeias de valores empresariais. Então, sabendo-se das forças, quem propôs esse modelo também foi o mesmo autor do outro, como você pode enxergar isso? Então, não sei se vocês conseguem ver, estão conseguindo ver direitinho? Deixa eu dar um zoom aqui. Está pequeno, professor. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. O que é que isso está nos dizendo? A empresa ela é dividida em atividades primárias e atividades de suporte. O que são atividades primárias? Atividades que têm a ver com a confecção, desde a coleta de insumo, gerenciamento de redes de suprimentos, à entrega do produto. Tudo. Então, atividades primárias, logística, armazéns automatizados, sistemas de acompanhamento de inventário e assim por diante. Operações e máquinas controladas por computador. Sistemas de vendas e marketing. Essas são consideradas sistemas primários. Serviço, manutenção, os serviços prestados, equipamentos de manutenção de sistemas, logística para fora da empresa, envio automático de encomendas, sistema de agendamento de entrega de encomendas, ou de recebimento ou de ida de serviços, agendar o serviço para ser realizado. Tudo isso são atividades primárias. E cada uma delas está limitada por uma área de conhecimento nesse sentido. Então, dentro de cada uma delas, há estudos de como melhorá-las. E as outras atividades envolvidas na empresa são atividades de suporte, ou seja, o que é necessário para a empresa produzir o produto.
administração, agendamento eletrônico, sistemas de mensagem para eles se comunicarem com os diversos níveis da hierarquia de lá, acompanhar os recibos, emitir ordens de compra, tudo isso. Recursos humanos, planejamento da força-tarefa, da força de trabalho, o pagamento dela, todas essas organizações, tecnologia, os sistemas projetados por computador e procuramento, sistema para realizar pedidos, tá certo? Seja de suprimentos, seja para funcionários, você realiza pedidos à empresa. Isso tudo cria os valores de uma empresa. Observe que, embora eu diga que isso tudo cria os valores de uma empresa, é importante notar que essa empresa ela é uma na cadeia, e ela recebe suprimentos de uma empresa que recebe suprimentos de outras empresas, e o produto dela vai para distribuidores e para clientes. Então, cada uma dessas setas aqui embaixo tem, tá certo? Atividades primárias e atividades de suporte, cada uma segundo a sua necessidade e a sua natureza. Então, atividades primárias diretamente relacionadas com os produtos e serviços, com a criação de valor para o cliente. Atividades de apoio é o que você precisa para realizar as atividades primárias. Gestão de cadeia de suprimentos, benchmarking, melhores práticas, recursos humanos, tudo isso. Então, benchmarking é comparar a eficiência e a efetividade dos processos com padrões rígidos para aferir o melhor desempenho e questionar-se onde pode se melhorar. Então, tudo isso tem uma forma rígida de se fazer isso. Então, identificado normalmente por empresas de consultoria, agências do governo, e a ideia é achar melhores métodos para resolver os problemas que tem na empresa, ou no contexto, ou que o cliente quer. Tá certo? Com o tempo e com a internet, a gente pode ter um sistema que é um sistema em redes de valores, ou seja, uma empresa se relaciona com os seus fornecedores, se relaciona com os seus clientes, tem alianças com outras empresas e fornecedores indiretos e assim por diante. E às vezes a saída do sistema de informação deles pode alimentar o do outro e assim por diante. Então você começa a ter uma rede de valores, tá certo? Por exemplo, facilitar aos fornecedores o anúncio de seus produtos. Facilitar ao cliente o pagamento de suas mercadorias. Então, por exemplo, se uma empresa faz parceria com o PayPal ou com o serviço de pagamento, está facilitando esse serviço e criando uma rede de valor. E você pode ter um sistema que coordena o envio de mercadorias. Por exemplo, a Total Express ela oferece serviços que permitem os sites que contratam o serviço dela com mais frequência personalizarem seus sites de rastreamento das encomendas, escondendo assim quão envolvida a Total Express está com a entrega do produto e deixando tudo mais associado com a marca da loja onde você comprou o produto. Rastreamento de remessas e assim por diante. Então, essas competências essenciais, às vezes têm uma sinergia, ou seja, tem um conjunto de empresas que são organizadas dentro de uma corporação. E as empresas, que são unidades dessa corporação maior, podem interagir melhorando o desempenho. Por exemplo, quantos aqui tem o Nubank? Alguém aqui na sala usa o Nubank? Não, tem um, né? Então, o Nubank é Eu um uso banco. também, professor. Pronto, o Ricardo também. É um banco, mas que está muito envolvido com fundos de investimentos. Então, seu dinheiro lá tende a render mais com a poupança, porque eles estão fazendo automaticamente investimentos de baixo risco com o seu dinheiro, como por exemplo em CDIs. Tá certo? O Itaú também faz essa mesma situação, tá? Mas as coisas só tem que se lembrar de seguir a forma da responsabilidade da lei. A Americanos, o escândalo dela aconteceu porque ela tinha um banco dentro dela em que ela pegava o dinheiro, mas não anotava corretamente nos livros contábeis, o que ficou gerando a ilusão que tudo estava bem até que as coisas pipocaram. Tá? Nessas sinergias tem as competências individuais.
A atividade com a empresa é livre. Ela tem know-how, tecnologia, melhores meios de produção e fica por anos. Por exemplo, a ASUS. Se você for ver, a ASUS e a Foxconn são duas empresas que trabalham dessa forma. O que é que essas duas empresas fazem? Samsung, Dell e várias outras empresas contratam isso, até a Apple acho que contrata a Foxconn para fazer os seus circuitos que eles desenharam para a placa-mãe e dos chipsets associados a ela. Então, com esses chipsets produzidos por essa empresa faz esse chipset a um custo mais baixo por um certo número de anos, até que ela mesma, se for o caso, decide usar aquele chipset depois de alguns anos nos seus próprios produtos. Mas esse chipset que ela vai usar, ela melhora o projeto inicial entregue pelas empresas, de forma que o hardware fique mais confiável. Então, a ASUS é um exemplo de competência essencial ou competência central. A ASUS e Foxconn, as duas são chefes em placas e circuitos impressos, placas-mães. A P&G, ela é uma empresa de diversos produtos, desde produtos capilares até coisa de bebê, entre muitos outros. Ela tem, por exemplo, a rede interna para troca de novas ideias, InnovationNet. E ela descobre novos produtos para interagir no mercado. Ela é chefe em descobrir novos produtos para o mercado que ela tem. Então, hoje em dia, várias coisas passam por e-mail e isso economiza bastante. A economia de rede, por exemplo, o valor nasce da quantidade de pessoas que utilizam. Se você for ver a margem do lucro do iFood em cima de cada cliente, ela é relativamente pequena. Mas, como tem sempre uma rede de contatos, ou um grupo de pessoas acessando aquela rede, vendo os produtos que já que o iFood e o Airbnb atuam como plataforma de divulgação no caso do iFood, restaurantes e comidas à venda, e no caso do Airbnb, de acomodações. Então, mesmo que o cliente, dono daquela loja, tenha uma margem pequena, como ela é de altamente visível e tem uma alta circulação de produtos entre aqueles clientes, começa a valer a pena. Isso é chamado economia de rede. Tá bom? Temos as empresas virtuais. Por exemplo, existe uma empresa chamada Leifung, em que marcas como Guess, Levi e Reebok contatam a Leifung atrás de suprimentos. A Leifung, ela não produz nenhum suprimento para nenhuma dessas três e nem para ninguém. No entanto, ela tem contatos com empresas ao redor do mundo, consegue lotes de produtos mais baratos e assim fornece insumos mais baratos para essas empresas, que por sua vez fornecem produtos de alta qualidade com promoções de tempos em tempos ou a preço mais reduzido quando consegue. Então, existem empresas que são puramente virtuais, servindo apenas para conectar quem precisa de um serviço, de um insumo, a quem o fornece ao melhor preço. Tá certo? As tecnologias às vezes criam ecossistemas e plataformas de negócios. Por exemplo, Android é uma plataforma de negócio. Quem quiser fazer aplicações para celulares Samsung ou Motorola tem que usar Android. E aí tem todo um ecossistema e todo um conjunto de regras para isso. Windows a mesma coisa, iOS, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo. Ou seja, cada um deles oferece um ecossistema, uma plataforma para desenvolvimento de jogos. E aí, quando você termina o jogo que você quer levar para outra plataforma, você deve adaptar o seu código, fazer as instalações necessárias para que ele se adeque à linguagem que será usada do outro lado e aos efeitos que nascerão dali. Tá certo? Então, essas plataformas conectam fornecedores, distribuidores, manufatura, tecnologia, transporte, tudo em um único ambiente. Mantendo a vantagem, a gente falou de tecnologias disruptivas. É importante saber que nem sempre o primeiro a encontrá-la é quem se beneficia disso. Por exemplo, o primeiro PC feito,
ele foi, se não me engano, numa empresa que estava incubada no MIT, ou era do MIT, não lembro bem, mas a empresa que melhor surfou nisso estava fora. Então, FedEx tem uma grande vantagem, um sistema incrível de rastreamento ou de roteamento de entregas de encomendas. Ela se desligou da Amazon, reduziu a quantidade de serviços que presta da Amazon e agora está oferecendo serviços regionais, ou seja, dentro dos estados americanos ela pega uma encomenda e leva para outro ponto do mesmo estado ou para outra pessoa em outro canto, tá certo? A Amazon ela é líder em e-commerce, mas se ela relaxar, alguma startup vai aparecer com facilidade de descobrir os produtos dessa loja e como adquiri-los, e em algum momento alguma coisa vai acontecer que a pessoa que lhe atacou vai ser mal vista pela população. Opa, eu apaguei aqui um momento, desculpa, gente. Tô cansado. Falei besteira por um momento? Não, professor. Pronto. Tá Então tranquilo. a vantagem tende a não ser duradoura. Por exemplo, quem aqui já falou da empresa Kodak? Ninguém? Não era a de foto, já era? É de câmeras, não era, professor? Era de câmeras. Vocês sabiam que ela foi a primeira a desenvolver a câmera digital? Não sabia. Ela foi a primeira, só que ela achou que não ia dar fruto. Então ela abandonou a patente. E aí outras empresas, HP, Canon, Nikon, várias outras, Sony, Já outras ouvi falar desse pegaram cara já. e derrubaram ela. A Fuji cresceu em cima dela. Que a Fuji também era concorrente de filmes, depois foi para digital muito rápido e muito melhor que a Kodak. Quando a Kodak foi entrar no mercado, ela já estava perdida. Então, ser o primeiro não significa necessariamente que vai ser o melhor. Você tem uma oportunidade à sua mão, mas essa vantagem tende a não ser duradoura. Por exemplo, o ChatGPT foi a primeira IA daquele nível, mas haverão outras e vamos ver quais delas é que se tornarão melhor ou não. A vantagem, tem uma vantagem você ser o primeiro, mas essa vantagem pode desaparecer se você não entender as mudanças que acontecem. Por exemplo, a mudança do Stack Overflow, ela é como o Copilot e várias outras das IAs que fazem código tiram informação do Stack Overflow, se ele cair muito, ele não vai ser mantido no ar. O que significa dizer que essas empresas que utilizam ele como base para criar novos códigos ou para responder as perguntas que as pessoas fazem, podem perder capacidade de performance, de efetividade da IA. Então mudanças acontecem muito rápido. Então, para que tudo dê certo, você tem que ter um bom alinhamento entre a TI e os objetivos de negócio. Porque às vezes também a TI ganha vida própria. Bugs e inconvenientes surgem. E às vezes a pessoa. Como surgem como? É uma atualização do software. E as pessoas estão tão acostumadas com aquele software que eles não querem mudar. E não se consegue, ou não se deseja, ou não considera moldar e customizar aqueles. Fazer alguma ferramenta para customizar aquele serviço e facilitar. Aí ficam lutando com um bug que foi inserido numa versão e isso começa a gerar ineficiência. Isso é algo que se deve tomar com cuidado. Então, possa verificar qual a estrutura de setor onde esse preço está localizado. Então, quando você for colocar um TI, tem que estar bem alinhado. E aí vai ser como? Quais são as forças competitivas atuantes do setor? Startup, poder fornecedores, clientes ou produtos, serviços substituídos. A competição é centrada em qualidade, preço ou no nome da marca. Quais são as direções e naturezas de mudança que estão visíveis no setor no momento? E de onde vem a força que está impulsionando ou gerando a nova inércia de mudança? Inércia não é só ficar parado. Às vezes vem uma força de fora que lhe força a movimentar, quebrando ou ficar parado para entrar numa inércia de transformação. É o que está no momento nas IAs. As IAs estão no momento inercial de transformação. Tá certo?
Como o setor está utilizando a tecnologia? A organização está à frente, está atrás, ela quer descolar na frente, o que está acontecendo e o que a empresa quer. Quais são as cadeias de valor do negócio? Como a empresa cria valor para o cliente, menores preços, custo de transação, tem como melhorar qualquer um deles, qualidade, existem locais em que a cadeia de negócio pode criar mais valor para o cliente, reduzindo o desperdício ou melhorando custos, tá certo? A empresa entende gerenciar seus processos de negócio usando práticas recomendadas, está aproveitando o máximo da cadeia. Ainda nesse tópico, ela tem competências essenciais, aproveita bem. Cadeia de suprimento, base cliente, como é que isso estão mudando, está beneficiando ou prejudicando a empresa. Por exemplo, essas empresas que fazem mercado agora para o aplicativo, será que estão afetando o supermercado? Talvez muito pouco ainda, mas eu imagino que estejam afetando bastante os restaurantes. Tá certo? Em que lugar na cadeia de valor os sistemas fornecerão um maior valor empresarial? Na logística, no marketing? Você tem que ver. Então, articulamos corretamente a estratégia aos objetivos do negócio? Até está melhorando os processos e atividades? Ou você está adicionando mais e mais parafernálias no sistema? Estamos usando métricas certas para medir o progresso em direção a certas metas e assim por diante. Alguma pergunta a mais? Alguma coisa? Kodak também é lida em lente, bem como a Waze, né? A Waze ela se aliou à Sony. A Sony não vende mais celulares para o ocidente, ela está só no Japão agora. Mas ela ainda usa lentes Waze, né? Para os celulares dela. A Kodak faliu. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Não, professor, tá tranquilo. Tô tranquilo, professor. Tá bom. Então a gente faz o Discord eu logo essa semana e quinta-feira eu libero as atividades para vocês. Professor, Duas. o senhor poderia mandar o número do senhor? Que eu acho que eu não tenho. Eu acho que eu mandei, tá nas notícias do Cigar. Aquele ali tem o WhatsApp cadastrado? Que eu adicionei e Tem. não apareceu não. Você botou o código 84? Coloquei. Então. Não sei se precisa botar o código do país, 55, né? Eu vou tentar de novo. Qualquer coisa eu mando um e-mail pro senhor. Tá bom, então. Obrigado, viu, professor? Ok, então vou mandar então as atividades por Moodle, mas aí quando voltar eu só vou botar a nota depois que a gente organizar os grupos. Então não estranhe se o debate e eu tentar coletar a resposta desse debate antes do prazo final. Eu vou querer isso depois da semana que vem, já que semana que vem vocês vão estar liberados tanto para o congresso da SBC quanto para a Spotec. Mas depois disso eu vou querer debater os assuntos das duas atividades que eu vou soltar e saber os grupos para depois a gente começar a atribuição de pontos. Eu pretendo fazer pelo menos 4 atividades por unidade para fechar uma nota, tá bom? Tranquilo, Tá certo, professor. gente? Beleza, professor, tudo certo. Ok, então. Até mais. E tudo de bom. Boa semana e bom fim de semana e boa conferência expediente semana que vem, tá bom? Valeu, professor. Obrigado, professor. Boa semana. Boa Obrigado. tarde, Boa galera. semana pro senhor também. Valeu.